Fala galera, Isaac por aqui e hoje a gente vai continuar falando de um livro que é muito interessante, se chama Think and Grow Rich, do Napoleon Hill, e hoje a gente vai para o capítulo número 3. Fala galera, Isaac por aqui e hoje a gente vai continuar então falando a respeito desse livro tão interessante que se chama Think and Grow Rich. Hoje a gente vai falar a respeito do terceiro passo, na verdade, é o capítulo 4, mas é o terceiro passo desse livro, que fala o seguinte: o primeiro step foi que pra gente alcançar a riqueza, o primeiro passo é a gente desejar chegar lá num nível de riqueza. O segundo passo é a gente acreditar, a gente ter fé que a gente vai chegar lá, ter fé que já é nosso, já se enxergar lá. E aí o terceiro passo que ele me fala é o seguinte, é o passo da autossugestão, ou seja, é o formato com que ele termina falando a respeito da fé, o formato de como você criar fé, que é você se autossugerir, se auto-repetir verdades a respeito de si mesmo. E aí ele entra então nesse terceiro capítulo, onde ele vai um pouco mais a fundo a respeito desse assunto, onde ele traz o ponto de vista dele a respeito da autossugestão, onde você repetidamente se sugere a realidade a seu respeito. É até legal porque ele fala o seguinte, que essa é uma forma de você colocar como se fosse uma pegadinha no seu cérebro. Ele fala o seguinte, o texto é o seguinte: following the preceding statement, consider the possibility of playing a perfectly legitimate trick on your subconscious mind by making it believe, because you believe it, that you must have the amount of money you're visualizing, that this money is already awaiting your claim, that the subconscious mind must, okay? Frisa, must hand over to you practical plans for acquiring the money which is yours. Então, cara, olha que louco. Ele diz o seguinte, cara, quando a gente se sugere, a gente chega num estado de fé, right? Então, quando a gente acredita, quando a gente leva o nosso subconsciente a realmente acreditar naquilo que a gente tá falando. Então, a gente foi se repetindo, se autossugerindo. Você vai achar muitas teorias modernas falando a respeito da autoafirmação, né? Você vai ouvir bastante esse nome atualmente, falando a respeito da autoafirmação, onde você se afirma coisas que você é ou coisas que você não é. É até engraçado que se você levar isso para um cenário religioso, você vai ver muitos livretos da década de 90, começo de 2000, principalmente no setor de libertação e tal, se você tem algum vício, isso e aquilo, vários livretos com realidades a seu respeito, onde você proclama sobre a sua vida: eu não sou dependente disso, eu não sou isso, eu não sou aquilo, que nada mais é que esse mesmo conceito sendo aplicado, né? Onde eu reafirmo, onde eu afirmo todos os dias, eu trago à tona quem eu sou. Mas olha que interessante, ele diz o seguinte, cara, quando a gente exercita essa prática, a gente chega num lugar de fé, onde a gente acredita. E o próximo passo é o seguinte: o nosso subconsciente começa a trabalhar ao nosso favor. Olha que louco, é aí que tá a jogada. O nosso subconsciente começa a trabalhar ao nosso favor e ele começa então a ideias na nossa mente pra gente chegar naquele lugar. É tão interessante que, cara, recentemente eu tô estudando a respeito de criação de conteúdo, marketing de conteúdo e tudo mais. E uma das coisas que eles falam é o seguinte, que o processo de geração de ideias, ele é composto de 4 passos. Que o primeiro é o consumo de conteúdo cru, que eles chamam, né, de raw content. Então é tipo assim, é ler jornal, é ler revista, é assistir filme, é ver as redes sociais, é você consumir muito conteúdo. O segundo passo é você digest the content, que é você digerir o conteúdo. Então é você ler, você entender, você talvez ir um pouquinho mais a fundo, é você mergulhar um pouco mais fundo naquele assunto. E aí o terceiro passo, olha que louco, o terceiro passo é você dar um break do conteúdo, é você dar um break daquilo que você está fazendo. E aí eles falam o seguinte, que é você deixar o seu subconsciente trabalhar, porque o seu subconsciente então vai digerir aquilo e aí ele vai começar a jogar ideias na sua cabeça a respeito daquilo que você consumiu. E aí ele fala que é o seguinte, daí em diante, caneta e papel. Porque toda ideia que pop na sua cabeça, você precisa anotar, porque ela vai aparecer e ela vai sumir, ela vai aparecer e ela vai sumir, ela vai aparecer e ela vai sumir. E aí cabe a nós, então, a gente anotar. Quantas ideias a gente já não teve que a gente falou assim, uau, essa ideia era milionária. E a gente falou assim, eu vou anotar quando eu chegar no trabalho. Ou, eu vou anotar quando eu chegar em casa. Eu vou escrever isso quando... E a gente, já era, já foi. Disso que ele tá falando, uma vez que eu desejo, eu acredito que aquilo é meu e eu tô ali me autoafirmando naquele lugar, o próximo passo é a gente deixar o nosso subconsciente então trabalhar. E é engraçado que ele traz nesse mesmo capítulo o seguinte: a gente precisa deixar a nossa racionalização, a nossa racionalidade de lado e ir com o que a gente chama aqui em inglês o seguinte, trust your guts, que é
confie nos seus instintos. Nem sempre todas as ideias que o seu subconsciente vai te mandar são razoáveis, são racionais demais. Mas ele fala o seguinte: acredite na sua intuição, porque a sua intuição vai estar te levando para o caminho certo. Olha que interessante, que louco. E, cara, nada mais é do que são muitos conceitos bíblicos. São muitos conceitos bíblicos. É possível Jesus andar em cima do mar? Jesus é claro, né? Mas é algo possível para as leis da física? Um ser humano caminhar sobre o mar? Não. É possível para as leis da física a água se transformar em vinho? Não. É possível para as leis da física e para a medicina de 2000 anos atrás um cego voltar a enxergar? Não. Mas nada mais é do que a fé aplicada e a confiança dos instintos. Jesus simplesmente confiava nos seus instintos porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era no Pai e o Pai nele, e por isso ele simplesmente confiava nos seus instintos, porque ele sabia que a mente dele era a mente do Pai e a mente do Pai estava na mente dele. Olha que louco, cara. Como eu disse já no último vídeo, eu fico fascinado, eu tô fascinado lendo esse livro e vendo quanto ele prova conceitos bíblicos nesse processo de alcance do sucesso na vida. Então vamos lá, terceiro capítulo, só recapitulando aqui em linhas bem altas, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Primeiro step é o desejo, eu preciso desejar chegar lá. Segundo step, eu preciso me ver lá, eu preciso acreditar naquilo, eu preciso ter fé que isso já é meu. E o terceiro step, então, é eu me autoafirmar naquele lugar, autoafirmações a meu respeito. Cara, eu vou conseguir isso aqui até tal dia. É importante a gente ter isso também. Ele menciona isso nesse capítulo, que é importante a gente ter objetivos, metas e planos mensuráveis. Cara, por exemplo, eu e minha casa, a gente está no nosso processo de aquisição da nossa primeira casa aqui. Cara, é importante que a gente coloque objetivos mensuráveis e com data de entrega. Por exemplo, eu quero juntar um X valor até o mês de agosto. Então, no mês de agosto de 2022, eu quero estar com aquela grana. Não só quero estar com aquela grana, mas eu acredito que eu vou ter. Eu já tô me vendo lá, eu já me enxergo lá, eu já me vejo lá. Agora o ponto é, eu preciso me afirmar isso todo dia. Cara, eu vou chegar lá, isso já é meu, eu já estou lá. Eu preciso crer nisso e aí eu preciso confiar. Não simplesmente no meu subconsciente, mas acreditar que Deus já me deu isso. Deus já me deu isso. E as oportunidades para eu chegar lá vão aparecer na minha frente. Basta eu agarrá-las. Então as ideias que aparecerem na minha cabeça, eu preciso agarrá-las. Como o autor traz também aqui para mim, o Napoleão Hill traz para mim. Mas eu preciso então acreditar que as oportunidades que aparecem na minha frente são trazidas por Deus. E aí, se a gente for mergulhar nesse assunto, a gente vai falar a respeito também da gente discernir tempos e estações da nossa vida, né? Existem oportunidades que aparecem na nossa frente que, na verdade, não vão levar a gente para o lugar que a gente quer ir. Mas a gente precisa acreditar, então, que uma vez que eu desejo, eu me vejo lá e eu me afirmo que eu vou chegar lá, que isso já é meu, eu preciso então me agarrar das oportunidades que vão me deixar mais perto. Uma vez eu escutei um youtuber muito famoso, se você assiste aí a galera que faz vlog aqui da gringa, você vai conhecer talvez esse cara, se chama Casey Neistat, e aí ele tava falando a respeito da teoria que ele tem de como chegar ao sucesso, que ele tava falando que é a teoria do Tarzan. O sucesso não é uma linha reta, onde eu saio do ponto A e chego no ponto B numa linha reta, mas é como se fosse o Tarzan, que ele vai o quê? Ele vai swinging, né? Que ele vai balançando no cipós. Então eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Então não vai ser uma linha reta, vai ser assim, ó. Eu vou andar balançando e aí eu vou chegando mais perto do meu objetivo. Então eu preciso entender as oportunidades que vão passar na minha frente e que vão me deixar mais perto de eu chegar naquele objetivo. E eu preciso então agarrá-las. E agarrá-las como? Como alguém que já tem, como alguém que já está lá, como alguém que já tem sucesso. Olha que louco. É tudo uma questão de mentalidade. É uma mentalidade onde você posiciona a sua mente num lugar onde eu já sou, eu já conquistei, eu já estou lá. E aí eu abordo as questões da minha vida e as oportunidades como não alguém que está necessitado apenas daquilo, mas como alguém que já está lá, como alguém que já alcançou. Olha que louco, como isso se traduz mais uma vez em conceitos cristãos. Eu preciso viver a vida não como o pecador enjaulado que é escravo do pecado, mas uma vez que eu encontrei Jesus, eu preciso viver a vida como o remido que sou, como o filho de Deus que sou, como o santo que eu sou em Jesus. E eu preciso abordar a vida dessa forma, sabe? A realidade velha já não me pertence mais, então eu não posso mais abordar e viver a minha vida diária como eu vivia antes. Isso precisa ser transformado. E assim é da mesma forma com que o autor vem trazendo. E cara, aí tem uma outra coisa que um espaço muito importante nessa equação, que é o seguinte: o conteúdo especializado ou conteúdo específico para aquilo que você se vê fazendo.
Mas é isso aí, fica para outro vídeo. Te vejo no próximo. Até semana que vem.